Olá galera, nessa videoaula eu vou estar resolvendo alguns exercícios da lista de movimento uniforme. Os exercícios são 1, 2, 3, 8, 9 e 10. Então vamos lá. Primeira questão trata de um encontro entre dois personagens, que um está com 120 km por hora e o outro está com 60 km por hora. E após 10 minutos eles se encontram. E a pergunta é, qual é a distância entre eles, no início da caminhada entre eles, ou no início do deslocamento? Então vamos lá. Bom, trata-se de movimentos em sentidos opostos, então eu tenho velocidade relativa. Velocidade relativa, quando estão em sentidos opostos, eu somo as velocidades. 120 mais 60 deu 180 km por hora. Então essa é a velocidade entre eles, 180 km por hora. Aplicando essa velocidade lá na fórmula da velocidade, sendo que eu tenho um tempo de encontro que é 10 minutos, e aí eu estou passando aqui 10 minutos por 60, passando para horas, porque 180 está em horas, então eu faço 180 vezes 10 sobre 60, isso vai dar 30 km. Então essa é a distância entre eles, a alternativa D. Galera, vou para a questão 2. Vamos lá. Um circuito muito veloz da Fórmula 1 é o GP de Monza, onde grande parte do circuito é percorrida com velocidade acima de 300 km por hora. O campeão em 2018 dessa corrida foi Lewis Hamilton, com a sua Mercedes, levando um tempo total de 1 hora, 16 minutos e 54 segundos para percorrer as 53 voltas do circuito que tem 5,79 km de extensão. A corrida é finalizada quando uma das situações ocorre antes, ou o número estipulado de volta é alcançado, ou a duração da corrida chega a 2 horas. Suponha que o regulamento seja alterado, e agora a corrida é finalizada apenas pelo tempo de prova. Considere ainda que Hamilton tenha mantido a velocidade escalar média. Quantas voltas a mais o piloto completará até que a prova seja finalizada pelo tempo? Aqui ele me dá as alternativas e vamos resolver. Então a primeira coisa é calcular, certo, a velocidade média de toda a prova. Então eu faço, pego os dados, 53 voltas, a extensão do circuito e o tempo que ele levou para completar a prova, e acho que essa velocidade é 0,067 km por segundo. Ok? Bom, vou calcular o tempo a mais que ele vai ter que correr, que é 2 horas menos o tempo que ele percorreu a prova anterior. Isso deu 2.586 segundos. Com esse tempo e essa velocidade, eu posso calcular, o espaço que ele percorre a mais. Pegando esse espaço que ele percorre a mais, dividido pelo comprimento do circuito, eu chego a 29 voltas a mais. Então essa seria a minha resposta. Alternativa A. Seguindo, vamos para a questão 3. Existem várias versões do caminho de Santiago, que são trajetos percorridos anualmente por milhares de peregrinos que se dirigem à cidade de Santiago de Compostela, na Espanha, com a finalidade de venerar o apóstolo Santiago Maior. Considere que uma pessoa percorreu um desses caminhos em 32 dias, andando a distância total de 800 km e caminhando com velocidade média de 3 km por hora. O tempo que essa pessoa caminhou por dia, em média, foi de... Então, está aqui questionamento, vamos para a resolução. O que eu tenho? Primeiro, eu vou calcular o tempo total em horas que ele percorreu. Então eu pego a extensão, que é 800 km, e a velocidade, que foi de 3 km por hora. Dá esse tempo, 266,6 horas. Pego esse tempo em horas e divido pelo número de dias. Então isso vai me dar aproximadamente 8,3 horas por dia, ok? Então o tempo diário de caminhada vai ser
8 horas e 20 minutos. Nesse caso, a alternativa é a B. Bom, galera, vamos para a questão 8. Diz o seguinte: para exemplificar uma aplicação do conceito de velocidade média, um professor de ciências explica a seus alunos como é medida a velocidade de um veículo quando passa por um radar. Os radares usam a tecnologia de sensores magnéticos. Geralmente são 3 sensores instalados no asfalto, alguns metros antes do radar. Esse equipamento mede quanto tempo o veículo demora para ir de um sensor ao outro, calculando a partir daí a velocidade média do veículo. Bom, aqui então foi uma introdução. Vamos pegar os dados agora. Considere um veículo trafegando numa pista cuja velocidade máxima permitida seja de 40 km por hora. Aqui ele já fez a conversão e deu aproximadamente 11 metros por segundo. E a distância média entre os sensores consecutivos seja de 2 metros. Aí ele pergunta: o mínimo intervalo de tempo que o veículo leva para percorrer a distância entre um sensor e outro consecutivo, a fim de não ultrapassar o limite de velocidade, é aproximadamente D. Então, vamos resolver isso. Então, o que eu tenho? Tenho a velocidade, que é 11 metros por segundo, ok? E tenho a distância, que é 2 metros. Então, eu faço 2 dividido por 11, dá 0,18 segundos, ok? Então, só colocar no gabarito B, certo? Bom, galera, vamos para a próxima questão, questão 9, que diz o seguinte: um trem de 150 metros de comprimento se desloca com velocidade escalar constante de 16 metros por segundo. Esse trem atravessa um túnel e leva 50 segundos desde a entrada até a saída completa dele. Aí ele pergunta: o comprimento do túnel é de... Então, a primeira coisa aqui, a gente raciocinar em cima desse enunciado. O que eu tenho? Tenho um trem com essa velocidade que quer passar o túnel. Então, para que o trem passe completamente o túnel, ele vai ter que percorrer que espaço? O espaço do tamanho do túnel e do tamanho do trem. Então, que fique bem claro isso. Então, o que eu tenho? Um ΔS, o L é o comprimento do túnel, mais 150, que é o comprimento do trem. Bom, a fórmula que eu tenho é V igual a ΔS sobre ΔT. Eu posso isolar o ΔS. ΔS vai ser V vezes ΔT. O que é o ΔS? É o comprimento do túnel mais 150, comprimento do trem, igual a velocidade vezes o tempo, ok? Então, o L vai ser velocidade vezes tempo menos 150. O que é velocidade vezes tempo? É o deslocamento total do trem. Então, L vai ser velocidade 16, tempo 50, menos 150. Isso vai dar 800 menos 150, 650. Então, esse é o comprimento do túnel. Alternativa B. Fechamos essa. Vamos para a próxima. Questão 10. 2 veículos A e B trafegam numa rodovia plana e horizontal, obedecendo às seguintes equações horárias, cujas unidades estão expressas no Sistema Internacional de Medidas. Então, XA, 200 mais 10T, XB, 1000 menos 30T. Ao analisar esses movimentos, pode-se afirmar que a velocidade relativa de afastamento dos veículos em km por hora é... Bom, toma cuidado, aqui é sistema internacional, aqui é km por hora, vamos resolver isso. Então, a primeira coisa é isso, é passar o SI para o sistema usual, 10 metros por segundo, 36 km por hora, menos 30 metros por segundo, 108 km por hora. Bom, sinais negativos quer dizer que sentidos opostos. Quando os sentidos são opostos, as velocidades são somadas. Então, eu somo 36 com 108, isso vai dar 144. Então, essa é a velocidade relativa entre eles, 144 km por hora. Alternativa E. Galera, então aqui a gente fecha essa aula. Obrigado.